associadas ali a camadas sociais. E depois essa teoria ela vai se modernizando até que a gente chega em um momento que a Elizabeth Shove ela traz uma proposta de que práticas podem ser configuradas e reconfiguradas através de objetos, significados e competências. Então, basicamente, quase tudo que a gente faz durante o nosso dia. The future appears. Endpoint, answer start here. Bem-vindos a mais um Endpoint, essa série de podcasts da Fenda, onde a gente tenta trazer para vocês novidades, estratégias e grandes cases da indústria. Hoje eu trago aqui um amigo, Lucas Passos. Ele é um grande líder da indústria que decidiu transitar para uma área um pouco incomum, né, a acadêmica. O Lucas passou alguns anos desenvolvendo um mestrado na SPM e hoje a gente vai abordar um pouco do que ele descobriu, né, e contextualizou dentro da indústria com esse novo aprendizado, que aborda um tema super interessante e inteligente, que é a teoria das práticas. Lu, bem-vindo. Valeu, obrigado. Prazer imenso ter você aqui hoje. Prazer é o meu. Acho que legal lembrar como bons exemplos são valiosos. Tempo atrás, quando a gente trabalhava juntos, eu vi uma apresentação tua quando você foi pro South by Southwest. Depois dali, a gente despertou para o mundo de tendências e aquilo foi muito legal. Hoje, acho que vai ser bacana bater esse papo sobre coisas novas, sobre como a gente pode mudar essa indústria, né? Afinal de contas, a indústria farmacêutica, ela é uma indústria relativamente quadrada e a gente pode, acho que, tornar as coisas mais interessantes com estratégias e ações melhores. Com certeza, Lu. Até antes da gente dar um deep dive aqui no assunto, dividindo com vocês a importância da gente construir boas relações, grandes amigos. O Lucas, ele citou esse momento que a gente teve ali de interação e de troca, e ele também foi um forte apoiador. A gente trabalhou junto no momento que eu era gerente de produto, ele já há muito tempo como gerente de marketing, e eu tinha alguns desafios muito pessoais com relação ao desenvolvimento da minha carreira, e ele foi um grande apoiador de me pegar. Marina, vamos ali tomar um café, você não está enxergando algumas coisas, deixa eu te mostrar. Não sei nem se você se lembra desses papos, foi tão importante para mim, e dando dicas mesmo, para eu conseguir ali o cargo que eu almejava. Então, sempre bom poder contar com boas pessoas com um bom coração e com muita estratégia. Então, estamos aqui hoje. Agora, eu queria saber como é que coube, qual o tempo que você teve. Eu sei que você é pai, tem uma família, está com um cargo muito importante na Biolab também. Como é que entrou esse mestrado, Lucas? Conta pra gente. Você sabe que o mestrado hoje ele é dividido em duas vertentes, né? Nós temos o mestrado acadêmico e tem o mestrado profissional. O acadêmico para aquelas pessoas que vão seguir ali como professores, pesquisadores, e o mestrado profissional para aquelas pessoas que querem aproveitar melhor essa parte científica dentro das empresas e fortalecer as estratégias, iniciativas. E eu concluí em agosto do ano passado. Recomendo demais para quem puder fazer. São 2 anos. O mestrado da SPM, ele é um mestrado presencial e eu fiz de quarta e quinta-feira, das 7 até as 11 da noite. Todo o aprendizado que você carrega, ele no final você vê que valeu muito a pena. Depois de 2 anos, nítido o quanto você aumenta o seu pensamento crítico, principalmente esse tipo de conhecimento para você questionar todas as rotas que você tem, para você questionar desenhos de estudos, para você propor coisas melhores. É um momento que você precisa de apoio, né? Família, Com filho, certeza. ausência. Eu mesmo no trabalho deixei de viajar e estar no campo durante pelo menos 18 meses, porque é uma agenda muito apertada. Quarta e quinta-feira você tem que estar lá presencial, nos outros dias você tem os artigos para ler, as tarefas para fazer e as entregas, mas Não é só sentar e assistir, não, né? não, É muita é construção. bem diferente. É um caminho super válido que enriquece muito o profissional, a formação, principalmente dos profissionais. Imagino. Dentro da indústria, eu sempre tive muito ligado a líderes de opinião, professores que são pesquisadores,
isso me aproximou de uma forma diferente. Então, hoje, em termos de vocabulário, de compreensão de uma Visão. série de coisas, de visão e até de propostas, eu diria que é É uma, outro nível uma de conversa. diferença muito grande. Me conta uma coisa, eu vim para cá pensando, me colocando na cadeira de gerente de produto, falei, cara, não deve ser fácil. Fácil no sentido de você não poderia ser uma pessoa mediana sendo parte da sua equipe. Como é que é isso? A Biolab apoia, você conseguiu trazer esses novos aprendizados? É uma empresa aberta para divulgar e trazer a inovação, a novidade nesse sentido? Como é isso para você? A Biolab até foi uma das apoiadoras do mestrado, né? O meu mestrado ele teve a coparticipação da Biolab. A Biolab é uma empresa com foco em inovação. A gente tem também a questão do foco em pessoas. Uma coisa que eu considero que é fundamental é a gente saber desenvolver e identificar a fortaleza de cada pessoa do time, cada pessoa da equipe. Então, eu não lembro se é da época ou não, mas a gente tem aquele livro do Descubra Seus Pontos Fortes, e eu normalmente entrego ele de presente para todo mundo que está ali na equipe, para que eles conheçam melhor os pontos fortes, mas para que eu também conheça esses pontos e que a gente desenvolva sempre um time que vá subindo a régua de um modo equilibrado, que vá se desafiando e querendo fazer cada vez melhor, com mais excelência, e que no final isso tudo seja também divertido, que a entrega traga um prazer, né? E acho que esse talvez seja o maior recado que às vezes eu passo nas nossas reuniões, é assim, ó, pessoal, vocês vão suar muito, então tenham certeza de que o resultado que vai vir dessa ação vai valer a pena, porque só o suor aí não adianta. Hoje a gente tem que entregar com menos, colocando mais criatividade, e acho que essa é uma parte, para quem gosta de fazer gestão de pessoas, acho que é uma das partes mais legais, né? Você ajudar alguém a encontrar um caminho melhor, fazer parte, atuar nesse desenvolvimento e eventualmente ser reconhecido uma parte importante da carreira daquela pessoa, é um reconhecimento, né? Na Fenda, com os nossos funcionários, a gente tenta sempre trazer clareza em cima de metodologia e verdade. Muito do que você fez. Então, vários gestores têm ali o desafio de ter uma equipe enorme, cada um com o seu comportamento e o seu ponto de desenvolvimento. Fica sempre muito nebuloso. Qual que é o meu ponto forte? Qual que é o meu ponto de desenvolvimento? Até para a pessoa. Então, você trazendo para a prática, trazendo um livro, ó, cara, estuda, e depois tendo um one-on-one, dizendo, cara, seu ponto bom é esse, o nosso ponto de desenvolvimento aqui vai ser esse. Fica metódico a coisa, não fica subjetivo, não fica em cima da opinião do gestor, né? E acho que isso talvez seja a maior beleza. Acho que tem diversas metodologias. Eu gosto dessa metodologia da Gallup, que é um livro, no final, o próprio leitor termina descobrindo as fortalezas dele. Se tiver a vontade... Não é você que tá falando, né? Não sou eu que estou falando. Se tiver a vontade, ele compartilha quais são as fortalezas e, a partir desse momento, foca naquilo que é bom e complementa a equipe. Então, hoje eu tenho diversas duplas trabalhando entre gerente de produtos, analistas, onde a gente vê uma complementariedade muito grande e também uma diversidade na equipe. Eu tenho ali depois o hábito de pegar todas essas fortalezas, e o livro ele entrega ali 34. E eu tenho a curiosidade de ver quanto dessas 34 a equipe que eu gerencio está entregando. Para a gente ver o quão diverso está essas fortalezas ali. E quando a gente tem uma equipe balanceada, é nítido o resultado. A entrega ela é completamente diferente. Coloca a pessoa certa na iniciativa certa, as motivações, tudo isso faz parte. Mas tem outras metodologias também. Essa é uma que eu gosto, porque termina virando um presente também. Tá ótimo. E essa parte que você comentou, da pessoa reconhecer as fortalezas, é fundamental. Perde, então, essa questão da subjetividade, do eu acho. Né? Gestor não pode ser eu acho, feedback não pode ser sem fatos, né? Sem dados e fatos. Feedback e plano de desenvolvimento, eles precisam ser estruturados. Eu acho que isso que gera também credibilidade de um gestor com a equipe que ele tem. É uma preocupação muito importante, a gente olhando, né, para o planeta. O dia a dia de trabalho, a relação que a pessoa tem com a empresa e com o chefe vai dizer sim ou não para como ela vai chegar em casa, para os filhos, para o companheiro, até mesmo para
qualquer interação que ela vai ter numa academia que seja, sabe? Então, o nosso papel de estar bem e transitar bem com esse time é muito importante para tudo e para todos. Eu tenho conversado com muita gente, infelizmente, que traz, quero conversar um pouco mais, a gente tenta fomentar um pouco mais dos desafios, né? Então, sempre que eu estou falando, que eu estou conversando, não fico trazendo só meus casos de sucesso, eu trago quando eu sofri também, e acho que isso abre uma ponte das pessoas me acionarem para falar. É impressionante como ainda tem muita gente que está se sentindo mal no trabalho, está se sentindo, como posso dizer, sabotado muitas vezes, sabe? Quando a pessoa começa a trazer, claro, tem muito do sistema em alguns casos, mas também tem da pessoa não conseguir entender onde ela está, qual é a real necessidade de desenvolvimento que ela tem, qual é o ponto positivo que ela tem ali. Depois parece que vira toda uma bola de neve emocional, a pessoa fica como cega e patina muito. Talvez a gente tenha hoje, em alguns casos, acho que um despreparo de liderança. Pode ser isso, né? Não é fácil ser líder. Uma pergunta que eu sempre trago também para o pessoal, né? Eu falo assim, o que deixa um líder feliz? Porque muita gente pergunta o que deixa a equipe feliz? Mas e o que deixa um líder feliz? Eu acho que essa é uma pergunta e para o líder, eu acho que a resposta ela vem em atitude, em comportamento, em performance, em entrega, em comprometimento, em vontade, em me dar esse desafio que eu vou entregar e a gente vai fazer isso juntos, celebrar juntos também. Acho que liderar não é estar todo dia ali só de corpo presente, mas existe uma preocupação com o que é o futuro de carreira e o bem-estar também dessas pessoas. Tem essa preocupação. Eu acredito que talvez hoje a gente possa, justamente, né, o que a gente vai aprofundar em teorias, é entender que um dos conceitos de felicidade, e isso é a excelência de si mesmo. Quanto melhor você for, mais feliz você vai estar. Quanto mais aderente aos seus valores, mais feliz você vai estar. Quanto mais você sentir que você está evoluindo, mais feliz você vai estar. E essas acho que são preocupações genuínas que um líder deve ter em relação à sua equipe. E muitas vezes, talvez isso seja deixado de lado. Não só na carreira, mas também na vida pessoal. Até mesmo pela correria e acúmulo de função. Às vezes nem tanto por falta de competência em liderar, né, Lu? E acho que a experiência também. Pode ser. O tempo, nesse caso, muitas vezes você gerencia pessoas diferentes, pessoas mais júniores, outras mais sêniores, mas com sentimentos diferentes, com motivadores diferentes. Esse conhecimento da equipe, acho que traz essa clareza de onde cada botão você acionar para ter o melhor de todo mundo. Então, acho que hoje em dia são raros os casos onde a gente não consegue equalizar uma competência ou trazer a pessoa de volta para uma performance que seja condizente com o que é a expectativa da empresa. Eu acredito que tem que tomar um cuidado muito grande em processo seletivo para uma... Melhor dispersar um tempo para você contratar certo. Exatamente. Correto, não é bem, é correto dentro do que você espera, você saber o que você precisa, do que corrigir depois. Você consegue corrigir a pessoa certa para essa vaga. Agora, se veio a pessoa que não era para ser... Exatamente. Então, processo seletivo deve ser tratado super sério, ter muita clareza do que vai ser o papel daquela pessoa, da experiência, os recursos que ela vai ter para fazer, porque depois sai mais caro. Você tem uma questão de falta de fit cultural com a empresa, você tem uma frustração do próprio profissional, e isso não é incomum. Você vê profissionais que foram muito bem em um ambiente e, de repente, em outro ambiente, ele passa a não performar. Você já teve caso de profissional que é super qualificado, super bem no processo, e quando você está ali no dia a dia, você percebe que ele é uma pessoa machucada, que ele tem como barreiras da bagagem, né? Então ele chegou numa certa maturidade, é super bom em vários aspectos, mas tem bloqueios que acabam impedindo que ele vá além. Eu tenho percebido isso em alguns casos também. Eu não tenho exemplo nesse sentido. Talvez as pessoas mais jovens, elas quererem acelerar mais do que o passo permite. Entendi. E aí deixa de viver algumas coisas e isso termina assim gerando uma dor. Por não saber como lidar em algumas situações de conflito ou de negociação ou de frustração, de tempo,
de compreensão de cenários corporativos, e isso faz parte um pouco da maturidade. Acredito até que quanto você tem de autoconhecimento e também do tamanho que é a sua caixa de ferramentas, isso vai te ajudar a sair de diversas situações. Então, se você está grande na cadeira, pode estar fácil demais para você. Mas, em compensação, se a cadeira está grande, isso vai ficar difícil. Você não vai conseguir, às vezes, realizar ou entregar de acordo com a expectativa. Muitas vezes, isso que define com quem um analista vai trabalhar, com quem um gerente eu vou acompanhar mais de perto, quem não precisa ser acompanhado, né? E o tipo de resposta também. Acho que existe uma parte de cobrança de comportamento que é muitas vezes diante de um problema, você pode ajudar com a solução, mas desde que já tenha vindo alguma coisa como Uma proposta visão da pessoa, né? Então, acho que a diferença entre profissionais mais júniores e profissionais mais sêniores é justamente a capacidade de resolução de problemas. E da conexão, até trazendo um pouco para a teoria das práticas, né? O cara muito júnior, falta um pouco de conhecimento, até da maturidade, das experiências que ele vai viver, talvez nem tanto da teoria, da função, mas das experiências práticas do dia a dia. E isso acaba não trazendo a percepção, falta a conexão com a realidade, falta essa união. O casamento da experiência com a descrição de cargo que ele vai ter. Então, do nada, você sai de analista para gerente de produto. Como pode ser o caso do pessoal que é promovido representante gerente distrital. É isso. Sem a preparação, é uma ruptura. Né? Você fazer uma transição dessa sem ter preparado para o próximo passo, a chance de fracasso é muito grande. A gente vai depender muito do perfil dessa pessoa, ser aquela pessoa extremamente resiliente e que ela aprende sozinha e vai ser mais duro. Que vai topar passar o primeiro ano ali tomando muito na cabeça, que vai topar apanhar e vai, às vezes, desenvolver o próprio sistema de gestão. Quando, na verdade, esse sistema de gestão já existe. Então, você pode se aprofundar em teorias, você pode se aprofundar em livros, em cursos, em preparação, para chegar melhor também nesse momento. É o mesmo trabalho que ficar sofrendo, desmotivado, achando que não vai dar certo. Né? Melhor procurar o recurso, levantar a mão, continuar com a vontade. O tempo é o mesmo. Exato, o esforço é o mesmo. O tempo é o mesmo. Ô Lucas, a gente conseguiu essa abertura que acho que também teve muito valor para os nossos ouvintes, falando um pouquinho do nosso dia a dia, né? A gente percebe uma indústria cada vez menos profissionais, mais produtos para divulgação, uma competitividade imensa em campo. Creio muito que a nossa conversa de hoje, agora entrando um pouco mais no assunto desenvolvendo, né, a nossa teoria da prática, pode nos ajudar em todos os sentidos. No sentido do time de marketing, demanda, desde o representante que está nos ouvindo, que está ali no carro, tentando fazer essa organização para ter um dia melhor, para ter uma propaganda melhor. Legal. Muito bom. Deixa eu começar a contar, Marina, um pouquinho. Vou te fazer uma pergunta. Quanto é a sua pressão arterial? Eu nunca sei. Não? Eu sempre fui muito baixa, tá? 11/7, isso a vida toda. Tive 3 filhos, então em algum momento ano passado fui fazer uma consulta, já vi que ela estava 13/8, deu uma assustada. Mas eu até, como eu já li a sua dissertação, eu já sei onde eu me encontro, eu sou aquele perfil de paciente que prefere não ver. Então eu deixo o aferidor de pressão guardadinho lá no meu armário, Lucas. Tenho medo. Aí. Esse é justamente o ponto, né? A teoria das práticas. Quando eu fui fazer a inscrição para o mestrado, eu tinha uma certeza. Eu acreditava que quem tivesse o aparelho de medir pressão em casa estaria mais controlado. Okay. E sabe o que aconteceu? Foi justamente o contrário. Quem tinha o aparelho, dificilmente esse aparelho fazia parte da rotina da pessoa. Então esse aparelho, ele estava guardado em algum lugar. Mas é contraintuitivo você ter um aparelho para medir a pressão e não usar esse aparelho. Mas se você parar para pensar no nosso dia a dia, isso vai acontecer com outras diversas coisas.
Então, assim, falando um pouquinho da teoria das práticas, né, de onde ela surge. Ela é muito, a história dela é muito comprida, mas tem dois autores que vale a pena a gente falar, que o Pierre Bourdieu, então ele começa ali com parte da teoria, né, do Um grande hábitos, filósofo, né? né, também. E ele começa então com essa teoria do hábitos, trazendo as práticas para o que a gente pode dizer de camadas sociais, que as práticas estariam mais associadas ali a camadas sociais. E depois essa teoria ela vai se modernizando até que a gente chega em um momento que a Elizabeth Shovde ela traz uma proposta de que práticas podem ser configuradas e reconfiguradas através de objetos, significados e competências. Então, basicamente, quase tudo que a gente faz durante o nosso dia, ele vai estar ligado a esses três elementos. E aí a gente tem essa reconfiguração De objeto. da teoria de objeto, competências e significados. O objeto pode ser um coador de café. O objeto pode ser um coador de café. Fazendo já um comparativo, você pode ter também uma máquina Nespresso na sua casa. Uhum. Tarefa a ser feita é o café. A competência para fazer os dois, ela é diferente. Mas os consumidores eles precisaram aprender sobre essa competência. E muitas vezes, de quem é o papel de desenvolver essa competência? Fabricante? Foi da sua mãe que te ensinou a fazer o café do jeito tradicional, utilizando filtro, coador, quanto eu ponho de água, quanto eu ponho de café. Já Nespresso é mais fácil. A gente pega a cápsula, enche de água, põe e sai. Não existe tanta competência Não, para ter o significado. exatamente. Deixa eu ver se... Mas o significado é o mesmo? Uhum. Pensa no significado de um café tirado por uma máquina Nespresso e o significado de um café feito com um coador em um bule que você comprou na Itália em uma viagem que você fez. Então as coisas podem ter também significados diferentes dependendo do que aquele objeto carrega. E muito maiores, né? Pelo que eu entendi, então, da teoria das práticas, pensando como indústria, tá? Uhum. Eu posso vender o remédio, a pessoa pode ir e comprar esse remédio porque recebeu uma receita médica. Isso não diz que ela vai dar continuidade ao tratamento e muito mesmo entender o significado correto de estar se cuidando, certo? Perfeito. O remédio, nesse caso, ele é um objeto. A receita médica é um objeto também. Uhum. O médico é um agente, ele participa desse circuito, mas tem toda a prática envolvida, que é como esse consumidor chegou até o médico. Ele foi de carro, ele foi de ônibus, foi ele que chegou dirigindo, alguém levou ele, tem um acompanhante, e também qual é o significado daquele tratamento para ele. Ele está seguro? Ele está com medo? Ele acha que esse remédio vai fazer mal para ele? Exatamente. No caso da hipertensão, é curioso, né? A hipertensão, ela tem uma prevalência de 30% a 35% no Brasil. É muita gente. E, na verdade, a hipertensão ela é um problema muito mais amplo, né? Não é só Brasil, é um problema global. Sim. Os comportamentos, eles chegam até a serem parecidos. E, diante da hipertensão, o maior problema é a falta de controle. O diagnóstico O remédio está disponível? Está disponível. E o Brasil, ele tem especialmente um cenário que a gente pode eliminar algumas variáveis, né? Então, a hipertensão, ela já foi muito estudada. E a adesão ao tratamento, ela também já foi muito estudada. Quando a gente olha para a literatura que tem sobre adesão ao tratamento, a gente vai encontrar que a adesão ao tratamento, ela é multidimensional e são basicamente 5 dimensões. Sendo que dimensão do remédio, dimensão do sistema de saúde, a dimensão da própria doença e a dimensão do paciente. E a dimensão também do custo. Então, vamos pensar que o Brasil é um país que oferece medicamento para hipertensão de forma gratuita. E é um bom medicamento. O Brasil é um país que tem o SUS, que pode ter suas particularidades, mas que para uma doença simples como a hipertensão seria mais do que suficiente.
Nós temos a questão do paciente, e aí ele seguir o tratamento, e tem aí uma parte de desenvolvimento de competências, né? Então, a gente sabe que a população no Brasil, nós temos um número muito grande de pessoas que têm até dificuldade de interpretar depois uma receita médica depois que saiu do médico. Imagina para ela interpretar o que é um 12 por 8. E nós temos a dimensão, então, que eu resolvi estudar, que era a dimensão do paciente. A minha pergunta era muito simples. A pergunta era: quem tem aparelho em casa controla a pressão? E a resposta que eu encontrei foi não, não controla. Esse aparelho ele fica guardado. Mas eu descobri também coisas mais interessantes. Eu descobri onde esse paciente guardava o medicamento dele. Eu descobri que muitas vezes faz o tratamento em dupla, porque na sua casa não é só você que é hipertenso, é você e seu marido, ou pai, uma mãe. Muitas pessoas guardam o medicamento do lado da cabeceira da cama, muitas pessoas guardam o medicamento nas gavetas das cozinhas e muitas pessoas guardam no armário do banheiro. Então, olha que interessante. A questão das práticas, ela diz que as práticas são sociais. Muitas vezes as empresas, elas tentam mudar o indivíduo, um por um. Um por um, a gente jamais vai resolver o problema da hipertensão ou de qualquer outra doença. A hipertensão especialmente porque ela é silenciosa. Então, a gente já descobre que existe um lugar preferido para que você não esqueça onde guardar o seu medicamento para tomar no horário certo. E por que os aparelhos estavam guardados em gavetas? Você quer me dizer que, então, até hoje, o que a gente vê na maioridade dos casos, é que o paciente se acostumou até a tomar medicação no horário certinho, mas esse cuidado da aferição, ele ainda não tem o conhecimento. Ele não tem o conhecimento ou ele simplesmente não entendeu o que é importante para ele. Não entendeu o que é importante ou não sabe fazer. Porque se der 12 por 8, tá tudo bem? 12 por 8 é um número relativamente conhecido pela população brasileira. Mas e o que acontece se tiver 15 por 10? O que eu faço? E é muitas vezes nessa dúvida que as pessoas param. Posso te perguntar, antes para você trazer um pouco mais no detalhe? Com certeza. Você está falando aqui dos 3 circuitos de cuidado, né? Dos 3 tipos de paciente, já entrando nisso. Um dos resultados da pesquisa foi que eu encontrei 3 principais circuitos. Existe um circuito latente, então, que são as pessoas que têm o aparelho, mas ele está guardado, e ela não sabe se está controlado ou não. Existe um circuito que é o circuito assistido e ele é feito com a participação de um médico. Então, o médico passa as orientações para os pacientes levam o aparelho para casa, medem em casa, eles participam, então, dessas medições e se envolvem mais no tratamento. E tem o circuito delegado. O circuito delegado é quando você não tem o aparelho em casa e você mede de vez em quando, ou no consultório do médico, ou até mesmo nas farmácias. Né? Então, esses foram os 3 principais circuitos. E a resposta para a pergunta, né, que era: o aparelho medidor de pressão, ele materializa a doença? A resposta foi não. Ele não é capaz de materializar a doença silenciosa por si só. Mas ele é capaz de ajudar nesse cenário. A partir do momento que você começa a ver a sua pressão e você sabe o que ela é capaz de causar, você passa a se preocupar mais. Então, hoje, nós tínhamos uma preocupação muito grande com os riscos da hipertensão e estavam muito ligados a infarto e AVC. Mas, honestamente, tem alguém na sua família que já teve um infarto? Não. Não. Tem alguém que já teve um AVC? Não. Não. Então são realidades distantes de você. Mas tem gente com pressão alta. Tem gente com pressão alta? Legal, vamos chegar lá. Mas olha só, ninguém teve infarto, ninguém teve AVC. Na minha família também não. Ninguém teve infarto, ninguém teve AVC. Então esse risco ele está distante da gente. A gente acredita que na nossa família isso provavelmente não vai acontecer. Mas hoje em dia existe uma ligação muito forte da hipertensão com
o desenvolvimento de Alzheimer e demência. Aí eu começo a ficar preocupado. Por quê? Porque eu tenho uma avó com 97 anos que está com Alzheimer e com demência senil, e eu não quero ter isso quando eu for um idoso. Então, o significado da hipertensão começa a mudar para você. mudar a partir do momento que você começa também a desenvolver mais competências. Saber os riscos e o que a hipertensão pode causar também ajuda a você iniciar um comportamento de desenvolvimento de competência. Medir uma pressão é super simples. É pegar um aparelho, colocar no braço e medir. Mas também tem o jeito certo da gente fazer isso. Porque se você medir da maneira errada, você pode ter um resultado... Perna cruzada, por exemplo. Perna cruzada, por exemplo. E você pode se assustar. Então, se você não tiver uma rede de apoio para te tranquilizar, isso pode medir a sua pressão, pode fazer até mais mal do que bem. Uhum. Então, se você desenvolver bem a competência de medição de pressão em casa, você provavelmente vai ficar mais tranquilo. Você vai saber como fazer. E isso é super simples. Ah, mas eu não sei. Então, vai em um médico ou em uma farmácia que confia e faz essa medição lá. Mas o importante é que materializar a doença, ela ajuda em diversas formas. Ajuda na adesão ao tratamento, porque afinal de contas, a hipertensão é uma doença que evolui. Então, se o médico te prescrever um medicamento hoje, pode ser que daqui 18 meses ele precise ajustar a sua dose, porque a sua hipertensão evoluiu também. O remédio de hoje não garante esse controle que você tinha. Então, essa frequência de medição é o que desperta o significado maior para as pessoas. E aqui está uma oportunidade imensa para a indústria para atuar nesse nível de conscientização. Então, a indústria, sinto que depois que eu estudei a teoria das práticas, enxerguei várias oportunidades de mudança, tá, Lucas? Começando no sentido da gente mudar o nosso apelo promocional, saindo de campanhas do tipo 12 por 8, é importante para você, meça a sua pressão, né? Aquela campanha do medo, olha, você vai morrer, você vai ter um problema, vai medir a sua pressão, que é o que geralmente a gente vê acontecendo, para um sentido da gente trazer, e hoje com a inteligência artificial é super simples, assistentes pessoais que vão estimular esse momento para essa pessoa. Então, eu, por exemplo, eu tenho medo de medir a pressão e ela tá alta. Cara, eu consigo ter um assistente aqui que vai falar, Marina, tá tudo bem, ela tá alta porque talvez você acabou de almoçar, verifica se você está com a perna cruzada, você teve uma reunião importante há pouco tempo atrás, então você conseguindo olhar a conscientização e o estímulo do paciente numa forma ali do dia a dia mesmo, por que ele não está chegando na consciência, por que ele está fugindo do tratamento, não me lembro de ter acontecido ainda em discussões de plano de marketing. Eu acredito que hoje em dia a palavra da vez, muitas vezes é o collabing, né? E o collabing, ele te ajuda também a resolver um problema que é muito grande para você, mas que com a ajuda de outras empresas, outros recursos, você consegue resolver. Esse problema mesmo da hipertensão, ele é um problema que difícil de resolver, porque muitas vezes as iniciativas elas são feitas para o indivíduo, então de maneira isolada, são os médicos no consultório dizendo, não abandona o tratamento, continua fazendo, mas isso de uma forma individual. E uma vez por ano. E uma vez por ano, quando o paciente volta, sabendo que a medicação é gratuita, que ele pode pegar isso, sabendo que um cuidado maior poderia evitar diversos problemas. Então, para quem teve já familiar, que teve infarto AVC, o significado da hipertensão ele muda. Ela é materializada de uma forma diferente. Mas isso pode ser feito com a ajuda, né? Então eu vou trazer aqui um case interessante. Nesse momento, a Biolab organizou uma iniciativa junto com a Araújo, que é uma rede de farmácia de Minas Gerais, a maior rede de farmácia ali do estado de Minas Gerais. Tem mais de 120 anos, mais de 300 lojas. E a nossa proposta foi, e se eu tivesse mais 300 lugares confiáveis
para que os consumidores medissem sua pressão. Para isso, eu precisaria de bons aparelhos, porque lembra o papo do café? Qualquer pó serve? Qualquer máquina serve? Não, né? Então, a mesma coisa é o aparelho de pressão. Nós chamamos a Onro para fazer parte desse ecossistema. A Onro é uma empresa de origem japonesa, que tem aparelhos de qualidade excelente, que são preferidos por diversas especialidades médicas, e junto à Sociedade Mineira de Cardiologia. Então, olha só, nós temos a indústria, A união do ecossistema. nós temos uma sociedade médica, nós temos uma rede de farmácia e nós temos uma empresa de device. Quanto isso tudo custaria para uma empresa só resolver? E aí eu já te trago, o resultado disso tudo foi que em um ano foram feitas mais de 50 mil medições. E essas medições, elas servem para a gente ter diversos dados, conseguir desenvolver artigos científicos, observar o comportamento do consumidor. Todos os farmacêuticos da Araújo foram treinados em um protocolo produzido pela Sociedade Mineira de Cardiologia. Uau. Então você vai lá e você tem sua pressão aferida de uma forma confiável. Porque não adianta medir errado, né? Quando eu trouxe o exemplo do café, se não serve qualquer pó, também não serve qualquer aparelho. Precisa ser um bom aparelho. Precisa ser um aparelho recomendado preferencialmente pelo médico, ou um aparelho de qualidade, de uma empresa que você conheça e que você aprenda e que o paciente esteja apto a medir. É como, pelo que eu estou entendendo, Lucas, o que você está me trazendo, a gente consegue trazer um arquétipo de como se a gente entregasse um violino. Então, você entrega um violino, um produto para uma pessoa, entende-se que ela vai sair tocando sem uma partitura e com certeza isso ou vai trazer um silêncio, que ele vai ficar encostado ali na parede, ou um barulho horrível que também não vai se tornar um hábito para a pessoa. Então, como quebrar essa parte de interação e conhecimento para que isso vire um hábito? É o desenvolvimento das competências, né? E isso é um papel da indústria também. Hoje, eu atuo como uma empresa farmacêutica e o nosso negócio é produção de medicamento, mas tem toda a parte de educação médica, tem toda a parte de comunicação de doenças científica com o paciente e de como melhorar esse controle. Afinal de contas, só fornecer o medicamento é uma parte. A gente precisa saber se o paciente sente que o medicamento está funcionando e que a longo prazo ele vai evitar todas os malefícios da hipertensão. E falando da hipertensão, a gente pode levar para o lado também do diabetes, a gente pode levar para o lado do colesterol alto, que até hoje também muito forte, até mesmo para o mercado de GLP-1, né? Exatamente. Você imagina, eu não soube de qualquer indústria que tenha assessorado os pacientes nessa nova compreensão. Ali é muito claro o benefício para o paciente, então não é uma questão do paciente não ter aderido ao tratamento por conta disso, mas poderia ter sido um outro momento, atribuído um outro valor, né, à marca GLP-1 ali. Nesse sentido. Muitas vezes as indústrias elas não têm controle sobre esse comportamento. Então hoje a gente vê paciente que compra uma caneta em uma dose maior e ele conta o clique, ele vai num outro país e compra um medicamento de outra dose que talvez não seja conta o mesmo clique confiável. As indústrias elas precisam conhecer as rotinas dos pacientes justamente para oferecerem coisas mais aderentes e que mudem essa rotina. Então, tudo isso que a gente está falando pode ser oferecido como uma estratégia em conjunto, né, com outras empresas. Eu sinto que estou sempre aqui pensando, né? Nossa, como isso muda o marketing da indústria farmacêutica, né? Como essa teoria e essa visão muda. Você já deu o exemplo com o Araújo, como você conseguiu envolver toda a cadeia do ecossistema, cada um entregando o seu novo valor. Então, Araújo sentiu o valor da Biolab, que sentiu o valor da própria Araújo, que construiu o melhor valor com a sociedade brasileira, com a sociedade regional ali, mineira de cardiologia, né? E o maior beneficiado foi o paciente, com certeza. Então, isso muda muito o marketing dentro desse sentido, né? Desse olhar. Eu sinto que a gente passou muitos anos com uma muleta de no Brasil a gente não pode comunicar com o paciente, então deixa isso para lá, sabe?
Eu acredito que tem as formas, né? Tem as regulamentações, tem o que pode e o que não Uhum. pode, mas uma campanha de conhecimento, de Conscientização, né? conscientização, ela é super bem-vinda. Hoje as metas de pressão arterial, elas são diferentes, ela não é mais simplesmente o 12/8. Então, esse papel é um papel de indústria, sociedade, que todo mundo pode fazer junto. Mas algumas empresas, alguns gerentes de produto, eles podem aproveitar também para se diferenciarem, né? Então, esses collabings, eles são muito bem-vindos. Isso ajuda a você acelerar testes, você diminuir seus riscos, porque afinal de contas você está dividindo, né, esse investimento com outras empresas. E também eu acho que o que é muito válido é o propósito. Nesse exemplo da medição de pressão, eu acredito que o fator fundamental foi o propósito. Sim. Então, nós temos um objetivo de tornar o estado de Minas Gerais o estado com o melhor controle pressórico do mundo. E é ousado. E esse propósito fez com que sociedade, farmácia, médicos e os próprios pacientes comecem a enxergar e falar: peraí, Como que eu posso isso é contribuir? como eu vou contribuir e por que isso é importante? De novo, trazendo significado. Então, eu agora, toda vez que a gente vai começar plano de marketing, tem uma etapa extremamente importante que é a identificação das tendências, um pouco do que a gente vê no South by Southwest, não só do que está lá, mas da Desfile de metodologia tendências. que eles trazem, né, para você conseguir identificar qual que é a tendência do teu setor ou quais são as tendências do meu produto. Então, a ida a congressos médicos, congressos internacionais, você visitar países com sistema de saúde diferente, farmácias que funcionam de um jeito diferente, isso tudo faz parte de uma boa construção. Isso é caixa de ferramentas. E isso não tem jeito. Acho que um grande recado fica, né? O bom gerente de produto, ele roda o Brasil, ele conhece as regiões, ele sabe que são comportamentos muito diferentes. Assim como ele vai para fora, assim como usa as férias para também estudar um pouco mais, o tempo é o mesmo. Então, uma das coisas que eu sempre faço em toda viagem que eu vou, eu separo um dia para fazer algumas coisas ligadas ali ao trabalho. Eu vou ver como que são os consultórios, tento passar ali e ver como funciona o sistema de saúde, entender um pouco como é a medicina daquele lugar, qual é a relevância, como é que se compra medicamento mundo afora. E isso faz parte de uma boa construção, assim como o conhecimento de boas teorias também. No começo aqui da conversa, a gente estava falando daquela frase do Kurt Lewin, que ele fala que nada mais prático do que uma boa teoria. Então, começar estudando, né? Acho que hoje eu vejo muita gente estudando a parte de neurociência, a parte de IA, o quanto a IA consegue acelerar esses processos, quanto ela consegue te aportar em processos criativos também, né? Total. Não ela criar, mas ela com certeza vai te assessorar em processos. E isso é importante. Eu sinto, né, trabalhando na Fenda, quando o nosso cliente enxerga valor no nosso serviço, é muito no sentido do nosso workflow, nosso processo de escuta, depois de desenvolvimento, antes da entrega, é super valorizado, porque estudar o comportamento do consumidor, principalmente num ecossistema tão complexo da indústria, é uma coisa que todo time de marketing, a força de vendas enxerga muito bem, mas o Uhum. tempo para operacionalizar as oportunidades, ele acaba não acontecendo, né, É Lucas? verdade. Eles são sugados ali nas tarefas do dia a dia. Hoje, eu diria que assim, a competitividade está muito grande. Então, se a gente fosse pensar hoje na agenda de um gerente de produto, ele está preocupado com entregar o mês. E muitas vezes ele precisa de ajuda para programar os próximos anos, para programar a próxima campanha dele, para ter a próxima grande ideia que vai mudar o produto dele. E com certeza isso não é de dentro do escritório, não é sozinho. Vai ser mais fácil se você tiver fora da ilha.
e falando com mais pessoas, conversando desde a equipe que promove seu produto, com os principais médicos, conversando com agências. Normalmente é isso, as agências elas têm figura do criativo e tem a figura também ali do planejamento, que são pessoas super ligadas aos mercados e que têm um conhecimento muito vasto. Às vezes um simples café te coloca à frente do teu principal concorrente. E eu acredito que isso é muito válido. Você, em um momento de plano de marketing, de um plano estratégico, convidar um profissional, convidar uma agência para fazer parte desse teu processo, não é uma derrota. Eu não consigo fazer sozinho. Pelo contrário, é uma demonstração de maturidade de que eu posso fazer melhor e tenho. Contratando um anexo, né? A Exatamente. gente entra como um braço direito Você vê mesmo, sabe? que hoje os principais softwares, as IAs, elas têm essa questão dos plugins, dos skills. Uhum. Para um bom marqueteiro, hoje isso é uma realidade também. Em determinados momentos você precisa de skills que às vezes você não tem e que você pluga direto com o conhecimento. Você precisa desse skill rodando aqui com você tocando para cá. Exatamente. Entende? Você não consegue parar e vir aqui. Isso, cuida Esse do é o mês. Cuida do mês, separa, né, uma agenda, sei lá, uns 60-40, 70-30, onde 70% você cuida do dia a dia, garante a execução do teu plano tático, garante que o teu plano de ação está sendo bem executado pela tua força de vendas, e os outros 30 preocupa com o futuro, preocupa com a sua próxima grande ideia, preocupa em colocar pilotos para rodar, para saber se depois... Você não sai do zero no dia da entrega do plano, né? E se eles podem ganhar escala também, né? Lembra a questão ali de suar muito para pouco resultado? Isso para mim é a pior perda. Tem que pedalar muito para chegar. Exatamente. Pior perda de recurso e tempo é você pedalar demais e não chegar em lugar nenhum. É aquele grande evento que você botou 300 médicos para dentro, mas depois não muda comportamento. Médico não adota a sua marca, então você atingiu os KPIs de operação. Os médicos foram convidados, eles assistiram, mas talvez você não tenha o KPI de resultado, que é justamente a mudança de comportamento, a adoção da marca. Sim. Essas preocupações que eu acredito que são válidas hoje, quando a gente fala de uma construção de plano de marketing. Totalmente, e a gente sente, né, olhando exemplos de Nike, o próprio Duolingo, o que essas marcas nos ensinam, né, com relação a olhar essa mudança de comportamento? Eles entregam pequenas melhorias para o paciente ou para o usuário, né? Eu diria que não são, acho que talvez nem pequenas, né? Porque são transformadoras. Transformadoras. E elas entendem muito bem. Elas entendem muito bem a aplicação da teoria das práticas. Porque a Nike antes, ela vendia tênis. Mas depois ela começou a organizar corrida. E aí ela começou a te dar dados para sua performance. Então, ela vai pouco a pouco aumentando o significado do que corrida ou do que o tênis tem para você. Isso a gente está falando de performance, né? Corrida só. Mas se você usa smartwatch? Não. Não? Eu tenho esse aqui que é um super simples. E ele me dá exatamente o que eu preciso. Ele foi incorporado à minha prática. Ele é quase um companheiro? Eu diria que agora é. Por quê? Porque ele me dá os parâmetros que eu preciso para o esporte que eu faço. Então, assim, eu gosto de jogar bola. Então, eu vou jogar bola, eu coloco para ver, cara, será que eu tô indo melhor, tô indo pior, né, ao longo do tempo? E é engraçado que conforme você vai incorporando isso no dia a dia, também te incentiva a melhorar. Então eu pego os dados que estão aqui. É KPI, né? Meta. É isso aí. Jogo na minha inteligência artificial e ela fala assim, olha, melhora teu treino 20 minutos aqui, ó, por dia, que você vai no domingo jogar melhor. E isso muda o significado para mim. Então é um outro exemplo de... Deixou de ser um produto. Deixou de ser um produto. Que para mim, por exemplo, ficou na minha gaveta. É isso aí. Não gerei significado. Exatamente. E eu já tive um outro smartwatch mais caro que eu não usei. Ficou lá, abandonado. Ficou dentro da gaveta. Esse aqui, ele conecta na balança, conecta no celular. Ele me fala se eu dormi bem ou não. E aí eu tô acompanhando. Isso vai mudando a rotina
e ele foi sendo incorporado. Pelo que eu estou entendendo, não é só você ter a compreensão da jornada do seu cliente, do seu paciente, é você ter uma ideia dos gatilhos que realmente importam para ele, para você nutrir esses gatilhos e dizer só o meu produto pode te apoiar em em ou todas ele essas é suficiente, circunstâncias. né? Porque nesse momento eu gero dados para a Apple, gero dados para fabricante do relógio, Uhum. gero dados para fabricante da balança, e eles sabem qual é a minha rotina e eles sabem o produto que eu vou querer comprar amanhã. E eles sabem que essa rotina hoje ela está integrada. E lógico, né? Os suplementos que eu tomo, os medicamentos que eu tomo, eu tenho um viés, porque eu sou da indústria farmacêutica, mas eles estão mais presentes na minha vida porque eu sei aquilo que eu preciso. Quando a gente começa a acompanhar Falam essas sim ou não métricas, mais consistente. muda completamente Suas escolhas. exatamente, muda completamente o significado. No caso, quando a gente fala de planejamento, eu diria que assim, uma das partes mais importantes é você estar ligado nas próximas tendências. Isso muda comunicação de produto, isso muda a atenção do médico, porque hoje o que a gente mais às vezes encontra, uma reclamação que os representantes sempre trazem tá difícil de conseguir a atenção dos médicos. São 10, 12 laboratórios visitando eles todos os dias, Falando a mesma coisa. falando muitas Muito vezes parecido. muito parecido ou a mesma coisa. E quando a gente traz algo que muda também o significado da propaganda do representante pro médico, a gente também está falando de teoria das práticas, porque a propaganda ela é uma prática. A propaganda ela é uma prática feita ali pelo representante que tem os objetos, as competências e os significados. As competências, muitas vezes as empresas entregam e muitas vezes os bons profissionais eles se complementam sozinhos. Eu vou usar meu tempo livre, eu vou ler um livro, vou ler um artigo, eu vou reestudar, vou reassistir aquele vídeo que a empresa me forneceu. Os objetos, ele tem ali as amostras, ele tem o iPad, ele tem o carro, ele tem o carregador, as amostras, ele tem as próprias amostras e ele tem ali o significado disso tudo para ele, né? Qual é o significado de você sair de uma visita onde você sentiu que o médico olhou no teu olho, levantou a cabeça e falou: "Peraí, o que esse cara tá me falando é extremamente interessante." E ele começa a ranquear a Marina como uma propagandista ou como uma representante que ele quer receber. Então, acho que essa é mais uma forma de demonstrar que a teoria das práticas ela é super aplicável em diversos momentos que a gente tem na nossa carreira, no desenvolvimento de estratégias e também ali no acompanhamento da execução. Como eu comecei minha carreira como representante, fiquei muitos anos, se eu não me engano, foram 8 anos. Eu sentia muito essa necessidade de chegar diferente para o médico, sabe? De realmente atribuir valor científico. Eu nunca fui muito relacional, então eu não conseguia chegar, doutor, como foi o fim de semana? Eu sempre quis ir para um padrão mais científico da coisa, e era desafiador, porque apesar da gente receber as instruções de treinamento e o Mark ter, né, o nosso artigo científico, alguma coisa para apresentar, os argumentos de abertura e fechamento de campanha era sempre muito parecido. Então, precisava trazer, né, de mim um esforço adicional para conseguir. Então, hoje, estando desse lado de marketing e assessorando a indústria nesse sentido, mais do que pensar no produto, que é o que geralmente contrata a gente, o produto ósseo, por exemplo, eu tenho que pensar na galera que está representando esse produto ósseo, sabe, Lu? E até atrapalha um pouco o trabalho da Fenda, porque eu acabo entrando numa área de treinamento. Então, o marketing contratou a gente e a nossa entrega, ela fez todo o arquétipo e as entregas de um novo gatilho mental para os produtos, mas a gente também entrega como isso vai ter que mudar para treinamento, para passar para o representante. Não chega a ser um conflito, mas é um cenário novo para a indústria, sabe? Isso não se conversa muito. Mas sabe que eu tenho uma visão que, na verdade, marketing e treinamento talvez devessem andar... É o mesmo time, né? Exatamente. Mas muito. Mas sabe por quê? Porque a gente está falando de desenvolvimento de competências, né? E teve um dos pontos que você comentou que eu vou trazer de volta o Bourdieu, porque a teoria do Bourdieu, ele fala em hábitos, campos e capitais. E ele traz 3 tipos de capitais. Ele traz o capital financeiro,
o capital social e o capital cultural. Então, quando a gente olhar para a figura de um representante, você já reparou que tem aquele representante que vai bem, super bem? Ele é um cara que se comunica bem, então ele tem o capital social. Uhum. Se ele estudar, ele vai ter o capital cultural. E se ele bater meta, ele vai ter o capital financeiro. Ele tem os 3 capitais, então, ali a favor dele. E a gente pode fazer um paralelo que você pode ter uma performance melhor de acordo com os recursos que você tem. E se a gente trouxer para dentro das empresas, a gente vai enxergar a mesma coisa. Tem pessoas que são muito boas, mas que esse capital social não é tão bom. Não é aquela pessoa do relacionamento, é aquela pessoa que é mais focada no resultado, Verdade. né? É um perfil. Tô rindo porque talvez a gente se enxergue um pouco nisso, né? Quem é muito focado no resultado, às vezes esquece dessa parte Não é por mal. do capital social, mas que também é importantíssimo. E o hábitos é a prática. Campus é onde você transita. Então, o consultório médico, o campo, toda aquela estrutura do representante, todo aquele corporativismo que a gente sabe que existe, a irmandade, é o campus da propaganda médica. É eu consultar o meu amigo, se o médico tá lá hoje, Uau. trocar agendas, isso é uma coisa super válida. Então, de novo, assim, a gente traz uma teoria, e isso aplicado no marketing, quando os marqueteiros entendem isso, o valor para um representante ter esse capital cultural e o social, tá ali para o médico trazendo coisas que são extremamente relevantes, ele vai ter um resultado melhor. E aí, treinamento pode ser simplesmente treinamento ou pode ser treinamento e performance. Porque se você treinou hoje, mas semana que vem você não teve um resultado diferente, então provavelmente seu treinamento não adiantou. E até que ponto o treinamento está indo só não, me perdoe, mas focando no que deve ser dito, né, nos atributos e na técnica de venda? Talvez a gente encontre esse padrão na indústria. Eu acredito que treinamento precisa ser medido não só com a retenção do conteúdo que foi proposto, mas com mudança em resultado. Você é uma representante que tem um mercado de 1 milhão, eu tenho um mercado de 1 milhão, mas você recebe 500 amostras e eu recebo 300 amostras e a gente traz o mesmo resultado, eu estou sendo mais eficiente. E isso faz parte do treinamento. Uhum. Quando eu tenho um painel com 200 médicos, mas só 50 médicos do meu painel me prescrevem, eu tenho 150 médicos que eu ainda não converti. Qual que é o meu plano Qual é o para meu conseguir? plano? Exatamente. Qual é o meu plano? E esse plano, ele com certeza vai ter uma parte desses 150 médicos que vai envolver treinamento, vai envolver contorno de objeção. Total. E que pode envolver uma outra Régua de série, comunicação. régua de comunicação, frequência, mas talvez o mais importante, e é uma das coisas também que, voltando lá para o mestrado, ensinou, é fazer pergunta. Porque às vezes, tá justamente na pergunta que você vai fazer para o médico o sucesso da tua próxima propaganda. Você não fez uma pergunta de abertura para aquele médico e você já começa a despejar o conteúdo sem saber se ele é um médico prescritor ou não, ou por que ele não prescreve, ou por que ele prescreve, é uma questão de eficiência, é uma questão de performance. E isso também passa pelo treinamento, né? Bons vendedores identificam rapidamente perfil e necessidade de cliente. E eu vejo a gente sempre fornecendo, né, tentando trazer a informação para eles, e essas oportunidades, como as perguntas certas e quais são as objeções melhores para a gente trabalhar e até mesmo depois colocar isso numa régua, talvez seja uma oportunidade imensa da gente começar a fazer por hora, porque não se faz ainda, né, Lu? A gente espera que eles façam. E aí você pega um profissional que está ali na pressão de fazer uma visita adequada, de anotar o pós-visita,
fazer a colocação e ver como os produtos estão performando ali nas farmácias, muitos aí com 7, 8 marcas, linhas generalistas, falando com várias especialidades, aí eu espero que fique na mão dele saber quais são as perguntas. Então, eu sinto que é uma oportunidade nossa também, sabe? Já entregar mastigadinho. Exatamente. E com a quantidade de Legal. dados que a gente tem hoje, Dá para fazer, né? muitas empresas usam Viva. Se você utilizar as anotações da visita para gerar uma análise que seja feita por inteligência tudo bem. artificial ou por um outro software de análise qualitativa, você já tem ali muitas objeções para serem trabalhadas. E acho que essa também é uma responsabilidade muito grande dos marqueteiros hoje. Né? O marqueteiro ele precisa ter certeza de que o material que ele está fazendo está ajudando o campo a reverter ou a obter resultado. Porque não adianta você fazer um material longo, não adianta você fazer um material pesado, não adianta você fazer um material com tamanho de fonte pequeno, não adianta você fazer um material cansativo, que não conversa e não cria que não vai adiantar. Muito menos muda comportamento, né? Exatamente. O mesmo pensamento do treinamento feito, que depois de uma semana não mudou o comportamento de adoção de um médico, a mesma coisa vale para o material. Um material que você fez, que você não pediu uma avaliação, que não teve um NPS. Tá jogado ali. Ele tá funcionando? Eu não sei. Eu sei que ele foi feito, né? Que ele foi entregue. Fez o check, né? Fez o check. A gente fez o check. É isso aí. A gente construiu um sistema que consegue, por exemplo, ele conseguiu, com vários estudos e pesquisa, a gente mapeou o comportamento do ortopedista. Ah, legal. Em vários aspectos. Então, quando a gente produz qualquer material, seja estratégico ou até mesmo visual, a gente roda dentro dessa IA para ela dizer, ó, isso aqui não está conversando, isso está no lugar errado, aqui está too much. É muito interessante. Legal. São pequenas mudanças, porque o conhecimento a gente já tem, né? É. O conhecimento a gente já tem, só precisa atribuir. Como você falou, trazendo esses links, que na inteligência artificial tem o nome das skills, né? Se eu não me engano. Imagina, tudo que você for fazer, você deixa a skill do ortopedista ali rodando, se você é um gerente de produto da Orto. Já vai mudando o que você vai... Melhora bastante. E uma skill que foi construída com as suas percepções, ou com pesquisa, claro, né? Sem nada muito generalista e supérfluo. Com certeza. Muda tudo. É super interessante essa visão, né? E quando a gente traz... Eu tive conversando com o Milson e a gente estava falando de um papo que acaba não vindo para a mesa. A gente fala muito do marketing, do representante do treinamento e deixa de fora o GD, Lucas. Que é só a pontezinha para tudo isso, né? Eu acredito que, assim, ó, nós temos uma visão do GD, o papel dele é muito importante. O GD, ele deve ser ali um conhecedor, um exímio gestor também, né, de equipe, mas também um conhecedor muito grande do mercado dele, do mercado e também dos produtos, né, cientificamente. Porque ele é um acelerador de resultados. Então, ele mexe com a equipe. Ele tem ali, é um técnico. Então, você precisa ter diversas habilidades e um bom GD muda também o jogo. Total. Né? Essa é uma atenção também que as indústrias, às vezes, não colocam a atenção... Não customizam, eu diria. Não customizam ou não colocam toda a atenção que poderiam dar. Né? Afinal de contas, em alguns momentos você tem muitas pessoas no campo e GD, fazendo um paralelo, né, com uma sala de aula, muitas vezes você tem um professor e tem um professor assistente. Isso é comum. Por quê? Porque tem muito aluno, profissionais que vão precisar de mais ou menos apoio, e esse apoio, ele significa performance. Você ficar acompanhando um representante novo, ensinar para ele um bom fechamento, corrigir algumas coisas, passar também experiência, isso muda a performance. Principalmente para indústrias de massa, como são as nacionais. A Biolab é uma indústria nacional, uma indústria que tem uma das maiores forças de vendas. A nossa força de vendas, felizmente, ela é muito reconhecida. E efetiva. Então, normalmente nas pesquisas sempre aparece como uma força de vendas próxima dos médicos e isso traz também um diferencial muito grande para a empresa. Conhecimento e ter uma boa força de vendas é um diferencial. Então, algumas parcerias que nós temos é justamente por ter uma força de vendas forte
significativa para o mercado e que traduz que vai ser capaz de fazer uma parceria dar certo. E são esses profissionais que conseguem fazer mudança, né? Você pega uma força de vendas que talvez não esteja nesse nível de reconhecimento, ela ainda está lutando É, para se destacar, para dizer para que veio, para é aprender isso. muito, né? Então, pega uma maturidade de vocês, esse sentido dessa inovação que a gente está trazendo, até mesmo desse novo tipo de olhar com a teoria das práticas, é uma força de vendas estaria muito mais apta, né, a receber essa novidade. Porque também, se você pega uma equipe que não está pronta e traz uma nova forma de se promover, dá ruptura. A É, pessoa, né, não exatamente. consegue fazer a mudança. Lembra, lembra a iniciativa lá da Araújo? Sim, claro. Toda a equipe da Biolab em Minas Gerais também foi treinada na mesma metodologia. Então, todos eles sabem fazer essa medição de pressão como se fossem um farmacêutico. Fizeram o curso, entendem, Poxa. e essa é uma preocupação grande que a gente tem. Não deixar a pessoa de fora, né? Todo o conhecimento que está sendo propagado É, ali, ela tem que absorver. e tem também É interessante, porque na maioria das casas a gente escuta, não pode tirar ele do campo agora. Absorver um novo conhecimento, né? O foco é Não, isso acho que tem. esse paradoxo, né, Lucas? Tem um momento. Acho que tem um momento correto, Uhum. porque a força de vendas é o maior investimento das empresas Sim, farmacêuticas. Então, o número de visitas, frequência, isso tudo é uma preocupação. é uma preocupação. Claro que tem o tempo de estudo, esse tempo ele precisa ser suficiente, e tem uma parte que é o desenvolvimento de cada um. Eu, durante todo esse tempo, em 10 anos de cardiologia, durante muitos momentos que assim eram lazer, na verdade eu estava lendo sobre alguma coisa para aprender um pouco mais, para conseguir me diferenciar nessa especialidade, Uhum. né? Fazendo curso, eu já fiz curso hands-on de medição de pressão, já fiz hands-on de MRPA, de mapa, Holter, me metendo por curiosidade. Então, acho que essa também é uma parte individual. Curiosidade entra como uma daquelas Uhum. fortalezas que a gente viu lá dos livros. Curiosidade, sem dúvida, também é importante nesse E é o cenário. que vai te trazer, né? O que vai encontrar o seu novo caminho ali. É, Porque você está olhando para uma especialidade, por exemplo, você está aprendendo a mexer com o router e com a cabeça de marketing, com certeza fazendo alguma ligação promocional que trouxe um isso. ganho ali para a sua equipe. Exatamente. Por exemplo, para você fazer um mapa, medida ambulatorial da pressão arterial, 24 horas com o aparelho. Você vai no médico num dia, Horrível. coloca, vai para casa, faz tudo que você tem que fazer, trabalha, toma banho, no outro dia você vai e devolve. É um exame padrão ouro. É o melhor exame que tem para Para dar o diagnóstico. diagnóstico se você é ou não hipertenso. Mas depois que você fez isso, existem outras formas de fazer. E se você conhecer essas outras formas, com certeza você vai desenvolver as estratégias que podem mudar a rotina, tanto do médico quanto do paciente. Então, a medida residencial da pressão arterial, que foi uma das Conta medidas, um pouco como surgiu esse projeto, muito interessante. Eu acompanhei ele. na verdade, assim, a medida residencial da pressão arterial, ela é uma medida recomendada em diretriz. Medir a pressão fora do consultório do médico é recomendado. Isso vem até pelo medo do jaleco branco? Bem, tem a ver com esse conceito do jaleco branco e também com a hipertensão mascarada. Então, para reduzir esse erro que existe muitas vezes ali na consulta do médico, o médico, hoje em diretriz, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, existe uma diretriz própria de medidas e a medida residencial da pressão arterial está lá como uma medida, como um recurso. Essa medida é uma medida feita com protocolo, ela Tem é todo o feita ciclo de anotação, né? durante alguns dias, durante pelo menos 5 dias, para que o paciente obtenha ali 24 medidas. E aí, no final, o médico pode ter mais um artifício para cuidar da pressão Corretamente da pressão. corretamente do paciente. E isso é falado já há muito tempo. Muitos médicos tinham esse conceito e talvez nos últimos anos ele tenha se tornado mais popular por uma outra
disciplina que chama Formação e Transformação de Mercados. Então, eu vou trazer um exemplo, né? Quando Las Vegas surgiu, Vegas era uma cidade que estava condenada pelo jogo, pela criminalidade, e aí alguém falou, não, peraí, vamos organizar esse negócio. Pode dar certo. E se a gente fizesse hotéis, cassinos, um lugar interessante, com shows, e mudaram a cidade. Então, isso é uma transformação de mercado. Mesma coisa para a medida residencial da pressão arterial. Com o passar do tempo, as evidências científicas foram se fortalecendo, o hábito foi sendo incorporado, os médicos foram ganhando confiança, foram percebendo que era um exame adicional de baixo custo, que o paciente se envolvia mais, e aí você, como médico, pode se diferenciar também. Né? Você oferece algo novo, você não precisa repetir, muitas vezes, esse exame que é o mapa que o paciente não gosta. Vai para um outro nível de relacionamento com o paciente também, Exatamente. né? O paciente termina mais feliz com aquele tratamento. O paciente quer ver resultado, o paciente quer ver o médico também envolvido com ele. Ele quer mandar muitas vezes um WhatsApp e ver que o médico se importa dele estar controlado ou não. E isso foi, acho que, outro case de sucesso, mas tem toda uma estratégia, de novo, né, de parceiros, de fazer collabing, Da sociedade de momento, dos médicos abraçarem, principalmente da geração de evidências. Mercado nenhum é formado sem geração de evidência, né? Muitos dos produtos que a gente consome, primeiro eles são muito estudados, para que depois eles comecem a fazer parte do nosso dia a dia. É comum, tecnologia é comum também. Tem um outro autor, ele escreveu sobre a materialização e desmaterialização da música. Ele escreveu sobre como antes o disco era em vinil, depois como ele passou as músicas a serem trocadas ali por pendrive, e por último o iPod. Então essa também é um exemplo muito claro de como as práticas elas podem ser reconfiguradas. E como profissional de marketing, muitas vezes o que você precisa fazer é só reconfigurar uma prática. Vou trazer um exemplo bobo aqui, né? Algumas lanchonetes que oferecem ali a cestinha cheia de ketchup, tem umas que oferecem um cortador para o sachê, né? Você vê um puta valor naquilo. O sachê é um problema, né? E alguém reparou e falou, ó, eu vou reconfigurar essa prática. É a inserção de um novo objeto. E muitas vezes a inserção de um novo objeto, ela pode mudar a maneira que o seu cliente vê o seu serviço. Total. Exatamente. E a gente pode trazer um paralelo agora, sentando na cadeira do médico, nesse novo cenário que eles estão vivendo, né? Porque antigamente nada, pouquíssimo tempo atrás, você tinha um diploma da USP, você era o melhor médico da cidade, tinha fila de pacientes. Isso aí mudou muito, né, Lucas? Hoje em dia, eu mesmo, o meu parto eu escolhi porque eu vi a médica falando na internet que ela era a favor do parto normal, e sei onde ela se formou. E além disso, a chegada dos novos médicos. Então, eu sinto que eles estão em busca de pacientes particular, de uma consulta diferente. Né, os médicos que estão numa maturidade para isso, que têm um know-how para isso, estão insistindo muito nessa pegada do paciente particular e o quanto que a indústria poderia olhar melhor, porque a gente poderia ajudar ele até com serviços que a gente já tem a trazer um melhor serviço para o paciente dele. Eu sinto que agora é o momento que eles estão olhando um pouco mais para alguns programas e serviços que a gente já tentou trazer para eles e eles talvez não davam muita moral, sabe? Pode ser uma evolução natural também, né? Pode ser uma evolução que o mercado veio ensinando, como atender melhor, também, verdade. como se diferenciar. Antigamente... Faz tempo que a gente está falando sobre isso. Você entra hoje, os consultórios eles estão mais bonitos, eles estão mais agradáveis. Secretária melhor, o sistema melhor. Vejo os médicos se preocupando cada vez mais em estar bem formado e bem informado, porque hoje a competição por informação ela é muito grande, né? A inteligência artificial ela traz muita informação, mas eu acredito que os profissionais eles estão sendo pressionados a serem cada vez melhores e atuarem junto com a inteligência artificial. O paciente chega mais preparado, mas eu também vejo uma geração de médicos. Tivemos agora uma pesquisa que mostrou que uma parte
né, estava com uma deficiência na formação, mas eu vejo também uma parte muito boa. O Brasil é um país privilegiado na quantidade de médicos, a gente Fora do caminha comum. para hoje, né, em 500 mil médicos, mas daqui poucos anos a gente vai chegar Se em eu 1 não me engano, milhão em de 5 médicos, anos. e isso é muito bom para a população. Isso é um acesso grande à saúde. Com a mudança das práticas também, das pessoas entendendo melhor as doenças, eu acredito que a gente tem um cenário muito positivo na saúde. Você pensar, antigamente, para fazer uma campanha de conscientização de algumas doenças, era caríssimo. Você ia para a televisão e milhões de reais eram Inserções, outdoor, gastos, enfim. outdoor e tudo Brasil. isso. E hoje, com as redes sociais, é mais fácil você fazer um conceito de saúde chegar, claro que com a preocupação de ser uma forma Desenvolvida. confiável, Uhum. mas é muito mais acessível, né, para as empresas. E acho que essa preocupação com a saúde, ela é geral, tanto da classe médica quanto da indústria, Governo, governo. Afinal de contas, é um volume muito grande de dinheiro que recurso, exatamente. que existe uma oportunidade de melhor utilização e conexões. Isso. Lucas, obrigada pelo bate-papo, super intelectual, eu brinco com você. Eu nunca vi que estudioso, marqueteiro estudioso desse, Imagina. é raríssimo. Tenho certeza que os assuntos que a gente trouxe aqui, para quem conseguir parar, estudar e olhar um pouquinho, vai poder ter grandes insights aí no dia a dia da indústria. Agradeço demais, foi muito bacana te ver e ter essa Não, conversa. foi ótimo. Foi realmente assim, um bate-papo gostoso. Você é uma profissional que eu admiro bastante, né? Tive o prazer de trabalhar junto e eu desejo muito sucesso para a Fenda, como sempre Obrigada. comigo. Eu acompanho aí de longe o teu trabalho, mas tamo aí. Obrigada, Lu. Vejo vocês no próximo. Obrigada, até mais. Valeu. The future and here's Endpoint. It's a start here.